Como é que tá o cabelo aí? Você sabia que a gente perde, em média, 100 fios de cabelo por dia? Mas isso pode aumentar, caso a pessoa passe por alguma situação de estresse ou mudanças no organismo. É o caso das mulheres pós-parto. As alterações hormonais que o corpo sofre nessa fase atingem a saúde dos cabelos e muitas mamães sofrem com a queda capilar. Mesmo que seja considerada normal, é importante a atenção e os cuidados para recuperar a saúde dos fios. Para nos ajudar com esse assunto, que é chamado de eflúvio telógeno, no pós-parto, vamos receber o biomédico e tricologista, Dr. João Gabriel Fernandes. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Gratidão pelo convite novamente, Abby. Fico muito feliz de estar aqui essa tarde. Nós também, doutor. E é engraçado porque todas as vezes que eu vejo mulheres grávidas, geralmente, não sei se eu estou errada, mas parece que elas ficam muito cabeludas na gestação. Isso é verdade, doutor? Totalmente. Inclusive, eu cuido mais de mulheres lá no consultório. Então, lá na nossa clínica, eu acabei me especializando mais em saúde capilar de mulheres, saúde da mulher. E uma coisa que a maioria das minhas pacientes perguntam é: quando eu engravidar, será que eu vou perder todo o cabelo que eu consegui durante o tratamento? Porque tem que interromper alguns tratamentos durante o período gestacional. Então eu explico para elas que não há necessidade de se preocupar durante essa fase, porque existe um hormônio chamado estrógeno. O estrógeno, ele aumenta muito durante a gestação. Ele eleva de 10 a 20 vezes mais do que no período pré-gestacional. E esse hormônio, ele é um super estimulante do ciclo capilar. Então, podendo chegar até mesmo 100% dos cabelos na fase do crescimento. Em uma situação normal, o nosso ciclo capilar é dividido entre 85% na fase de crescimento, 5% em uma fase de repouso e 10% na fase de troca, quando caem os fios mais velhos e nascem novos para recuperar, para repor. Na gestação, esse papel inverte, podendo chegar a praticamente 100% na fase de crescimento. Então, as mulheres que estão grávidas, elas normalmente podem perceber quase queda nenhuma ou realmente queda nenhuma durante toda a gravidez. Por isso fica tão volumoso o cabelo. Fica volumoso, fica... Você fala assim, nossa, que torona de cabelo. O brilho, né? Sim. Que legal isso. Doutor, então por que depois vai perdendo? Porque o cabelo, não tem esses 10% da fase de queda que a gente conversou? Sim. Em média, a cada 6 meses a gente vai trocar 10% de cabelo. 10% de cabelo, nós estamos falando aproximadamente de 20 mil fios de cabelo. Que nós temos 200 mil fios, 10% vai dar 20 mil. Se nós considerarmos que entre uma gestação, o período do parto e os 3 meses que sucedem o pós-parto, que é quando começa essa queda de cabelo, a gente tem uma janela de quase 12 meses, certo? Então imagina, são 12 meses de crescimento de cabelo contínuo sem ter queda. Então o que vai acontecer? A conta tem que fechar, porque o ciclo tem que acontecer de qualquer maneira. Então esses 20 a 30% que ficaram acumulados durante o último ano vão vir de uma única vez. Além disso, os próprios níveis hormonais da mulher voltam para os padrões naturais pré-gestação. Então, como o corpo volta, digamos, aquele anabolismo que fazia o cabelo ficar super desenvolvido, super brilhante, super bonito, é interrompido. Então, dessa maneira, vai vir toda a questão da queda, todo o acumulado dos últimos 12 meses de uma única vez, que pode durar de 3 a 6 meses. E depois, normalmente, deve parar sozinho, né? Assim como veio, ele para. Ele para. Que é só uma adaptação, uma fase. E o cabelo volta a encher naturalmente. Mas pode existir casos que essa queda ela não para e ela persiste por muito mais tempo. E daí, doutor, já que está acumulado, ao invés da mamãe perder 100 fios de cabelo, ela pode perder até quanto? Pode quintuplicar. Essa queda diária pode chegar a mais de 500 fios por dia. Tem alguns estudos que apresentam que as mulheres podem perder até 70% do volume do cabelo sem ficar calva. Por quê? Um eflúvio telógeno, diferente de uma calvície, o cabelo cai, só que nasce outro no lugar. Na calvície, cai e não nasce outro no lugar. Então, sabe como que as mulheres podem perceber que estão com eflúvio telógeno? Seja pós-parto ou em qualquer outra situação? Você vai perceber que o couro cabeludo, ele fica coberto. Você não vai ver o couro cabeludo vazio.
mas vai perceber que o rabo de cavalo, o comprimento, fica muito ralinho, muito fininho. Muitas mulheres falam, meu cabelo afinou tanto, mas não é, ele perdeu comprimento, porque os fios maiores caíram devido ao eflúvio e os que sobraram são os fios novinhos que estão tentando nascer, que tem poucos centímetros. Além disso, as mulheres podem perceber a formação de entradas. É isso que eu ia falar. Dá muita entradinha, né, doutor? Muita. A entradinha também é um sinal de eflúvio telógeno. Então, no eflúvio telógeno, embora perca aí a maior parte do cabelo, mais da metade, não tem risco de ficar totalmente calva. E normalmente o cabelo tende a crescer depois naturalmente. Mas é que desespera, né? Porque são tufos tava tão e tufos. feliz, doutor, que tava cheinho. Tem umas imagens aqui, eu queria que você explicasse pra gente. Coloca pra gente, Dê. O que tem aqui, doutor? Ó, essa imagem é de um exame que a gente faz dentro do consultório chamado videotricoscopia. Ele permite que a gente expanda o tamanho do couro cabeludo em uma média que varia de 30 até 200 vezes maior do que o realmente normal. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente consegue ver que existe um espaço natural entre um folículo e outro. Cada folículo produz pelo menos 2 fios de cabelo. E nesse exame, a gente consegue até medir a espessura do cabelo. Um fio saudável, ele vai ter um diâmetro que varia de 60 a 80 micrômetros de diâmetro. É bem fininho, mas é o cabelo grosso. Alguns desses fios, ó, eles chegam a mais de 100 micrômetros de diâmetro. Nossa. São fios bem calibrosos. Essa imagem é de um caso de eflúvio telógeno. Por que eu trouxe essa imagem? Para vocês verem que não ocorre afinamento do cabelo. Então, quando vocês falam, meu cabelo afinou, ele não afina no eflúvio. O que acontece é que você perde todo o volume que era longo de cabelo e agora você tem cabelos mais curtos. Então, o rabo de cavalo fica mirradinho. Mas o fio mesmo, a gente pode falar que o fio está fino ou grosso quando a gente olha na raiz. Então, a gente olhando a saída do cabelo, a gente pode ver que não tem alteração nenhuma de espessura. São fios bem grossos. Interessante. Tem mais fotinho, é isso? Ela colocou a sequência aqui pra gente? Tá rodando a sequência. Gente, ó, inclusive tem folículo... aqui já tô totalmente diferente. Totalmente diferente. Ó, pode ver que tem folículos que tem até 3 fios bem grossos. Ó, esse, por exemplo, tá vendo essa pontinha branca? Tô. Essa pontinha branca, tem muita gente que fala, meu cabelo caiu pela raiz. Porque vê essa pontinha. Isso não é a raiz. O que é, doutor? Isso se chama mucina. O que é a mucina? É como se fosse uma colinha que mantém o fio aderido à pele, tá bom? Então isso é formado por elastina, colágeno e algumas outras proteínas que fazem o fio ficar ancorado na pele. Como se fosse a placentinha do fio de cabelo. Então a placentinha ela pode sair junto, mas o úterozinho, que seria o folículo, tá ali dentro da raiz. Você não perdeu. Você não perdeu. Então o cabelo nunca sai com a raiz, porque a raiz, ela é a sua pele. Para você perder a raiz, você tem que perder realmente, literalmente, pedaços do seu couro cabeludo, que não é o que acontece. Então, nesse caso, quando você percebe que sai com a pontinha branca, simplesmente esse cabelo não conseguiu reabsorver, provavelmente pode ter caído por uma tração, ou às vezes alguns fios até podem cair com a pontinha branca. Não é tão preocupante se está com a ponta branca ou com a ponta preta. Você tem que se preocupar com o volume. Às vezes pode estar tudo com a pontinha preta, mas se cair 500 no dia, o que adianta? Exato. Às vezes a pontinha é branca, mas cai 10 por dia, não precisa se preocupar. E doutor, quando falar em preocupar, eu acho bem interessante, porque quando é mamãe, principalmente se é uma mamãe nova, nesse período de 3 a 6 meses, tudo é muito novo. Sim. E às vezes a mamãe deixa de comer direito, né? Ou de se hidratar, fica mais estressada porque é tudo muito novo. Isso também pode gerar algo mais difícil de recuperar esses fios de cabelo depois, ou não, doutor? Pergunta maravilhosa que você fez. Lembra que eu comentei no início que a queda natural pós-parto, ela dura de 3 a 6 meses e depois interrompe sozinha e o cabelo volta a encher? Só que existem situações que as mamães, elas podem sentir vontade, desejo de comer até a parede de casa. Mas a vontade de comer um espinafre, um brócolis, uma couve, essa vontade não surge. Quer misturar batata frita com milkshake, não é? Mas não quer comer feijão. Então o que acontece? Muitas mulheres, elas acabam não comendo o suficiente durante a gestação. E em alguns casos, tem mulheres que têm a necessidade de suplementar porque já vem de uma situação subnutricional pré-gestação. Dessa maneira, quando entra o processo de gestação, o organismo ele vai mandar mais nutrientes para o bebê.
podendo tirar dos estoques que a mãe tem. Então, no pós-parto, a mãe já vai ter essa adaptação hormonal, mas também tem a questão da desnutrição, que é uma causa isolada de eflúvio. Então, no final, aquele eflúvio que era muito simples, que era para interromper sozinho de 3 a 6 meses, ele se estende até por anos ou décadas, enquanto não corrigir essa subnutrição. Porque mesmo que coma super bem, o corpo ele já pode ter um certo déficit. Por isso o acompanhamento com um obstetra experiente, com um nutrólogo, um nutricionista, para que você consiga ter uma gestação saudável, bem nutrida. E mesmo assim, se pós-parto, depois de uns 3 a 6 meses, a queda persistir, você ainda pode contar com o apoio de um tricologista. Boa. A gente tem um depoimento bem especial. Vamos assistir juntos? Vamos. Vamos lá. Olá, eu sou a Débora Facioli. Eu percebi a queda do meu cabelo quando minha filha estava com mais ou menos 4 meses, 4 para 5 meses. Eu percebi porque eu estava desanimada, estava já bem incomodada, mas não tinha uma real noção de como estava. Vieram algumas amigas aqui na minha casa, fizeram uma surpresa, trouxeram um bolo, e aí filmaram e postaram. Quando eu olhei aquele vídeo, eu tava com uma falha enorme nessa região. Tava com uma falha muito grande, vinha mais ou menos até aqui. E me incomodou muito. Eu sou uma pessoa super segura, eu não tenho vergonha, eu não me incomodo com nada. Até então, elas vieram, filmaram, postaram e eu não me importei. Quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei ainda pior do que eu estava. O cabelo, ele mexe muito com a autoestima da mulher, né? Então, quando eu vi, eu fiquei bem desconfortável. Emociona até porque a gente... cabelo é tudo pra mulher, né? Então, quando eu vi, eu fiquei bem mal. Eu fiquei com vergonha de pedir pra elas tirarem o vídeo, porque vieram até a minha casa, fizeram uma surpresa, trouxeram um bolo, postaram felizes e eu fiquei péssima. E aí eu procurei o Dr. João, mais ou menos com uns 3 meses de tratamento, meu cabelo já começou a mudar. Já tava com uns pedacinhos pequenininhos assim de cabelo, começando a preencher, e aí eu consegui voltar a usar o cabelo preso. Agora já tá todo cheinho de novo, já tem partes que estão bem grandinhas e devolve a segurança. E o sorriso no rosto, né, doutor? Que alegria, que demais. Legal isso. E como funciona o tratamento, doutor? Lá na clínica, a gente procura trabalhar de uma maneira que favorece a liberdade geográfica para a mulher. Porque a gente sabe que hoje em dia a rotina é muito corrida. E uma mamãe, ela está extremamente atarefada com os afazeres maternais que ela ainda está aprendendo, está desenvolvendo. E claro que aquelas que já têm outros filhos, além do bebê, tem outras crianças para cuidar. Então, o que acontece? Na clínica, a gente procura fazer prescrições individualizadas justamente para corrigir essas deficiências nutricionais. A gente prescreve tônicos e loções que vão fazer com que o cabelo engrosse mais rápido, nasça mais rápido, que ele alongue e se desenvolva bem. Só que dessa forma, a mamãe só precisa ir na clínica uma vez a cada trimestre. E muitas vezes o tratamento é breve, dura de 6 a 9 meses e faz todinho em casa. Então não tem aquela necessidade de, às vezes, semanalmente, fazer terapia capilar, que pode também ajudar, porém toma muito tempo. E às vezes é um tempo que a mamãe não tem essa disponibilidade. Hoje, mais cedo, até tive uma paciente que ela tem gêmeos. E ela falou para mim, se eu não tivesse fazendo o tratamento em casa, eu dificilmente conseguiria dar sequência para poder recuperar o cabelo, porque mal eu consigo almoçar, quanto mais sair de casa. E ainda tem essa parte, que às vezes a mãe ela se dedica tanto ao bebê que às vezes mal almoçar consegue. Por isso que a gente procura que esse tratamento, além de ser humanizado, seja um tratamento que seja adequado para o pequeno espaço de tempo que a mamãe tem para se cuidar. Boa. E isso é bem interessante mesmo, doutor, porque às vezes você vai até embarcar num tratamento, você não vai conseguir
Você vai começar a faltar, porque não tá dando conta, porque é muita Desmotiva. coisa, desmotiva e não vai recuperar. Então, mamães, fiquem atentas, né? Sim. Porque é fácil, a gente dá pra cuidar, viu? O doutor falou assim, vai crescer muito, depois vai cair, é normal, mas se você perceber que não está sendo, que está te incomodando, né, doutor? Tem Exato. tratamento. Tem tratamento e dá pra ficar com um cabelo muito parecido com o que era antes da gestação ou até uma parte daquele cabelão lindo que ficou durante a gestação. Boa. Só não esquece, é bem o que o doutor falou, né? De não usar no cabelo coisas que você não usa pra se alimentar, não é? Exatamente. Então come o espinafre. Exato. Então, ovos, abacate, espinafre, coco é interno, tá bom? Do lado de fora é cosmético normal, shampoo, condicionador e máscara. Acabou. Boa, doutor. Volte sempre, por favor. Voltarei com o maior prazer. Adorei o depoimento de hoje, viu? Você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet. Sempre tem muitos vídeos e muita informação. @Dr. João GF de Gabriel. Contato 11 95226 8060. Beijos, doutor. Deixa eu dar uma Até a próxima, Até a viu? próxima.